ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Uma moradora do interior do Amazonas, Maria Francisca Conchita, de 38 anos, afirma que foi ameaçada de morte por um gambá falante. O encontro inusitado aconteceu depois que seu marido, acostumado a caçar gambás, levou um exemplar vivo e o deixou em uma gaiola dentro do quarto do casal. Durante a madrugada, Conchita reclamou do cheiro forte do animal e, para sua surpresa, o gambá teria retrucado. Fedorenta é você, vê se te manca, mulher. Ainda me chama de fedida, sua lascada. Aterrorizada, ela disse que nunca mais conseguiu comer carne de gambá. Casos como esses são raros e geralmente aparecem ligados ao folclore amazônico. Mas a história da Conchita viralizou, deixando muita gente intrigada e arrepiada. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. Eu sou o Fê. E eu sou a Má. E a gente começa esse episódio com um gambá. Já agradeceu a Deus hoje que você não é a Conchita? Imagina ser chamada de fedida e lascada por um gambá. Olha, eu acho que eu primeiro ia ficar com muito medo. E aí depois eu ia parar e pensar, peraí, você tá me chamando de fedorenta? Muito bom, né? Excelente, adorei. Mas se você estiver escutando esse episódio do Amazonas, esse episódio é pra você. Mas se você também não estiver lá, logo logo chega a sua vez. Aí vai ser pra você também. Então, aproveita, comenta se você tá gostando dessas séries de histórias por estados. E comenta qual você quer ver próximo. Pouca gente comentou, mas eu quero ver mais gente comentando nesse, hein? Mas então, se o pessoal quiser entrar pra uma seita, como que o pessoal faz? O pessoal que quiser entrar numa seita tem que entrar no apoia.se/terror na esquina e apoiar o Terror na Esquina. A partir de R$ 5 você já consegue entrar aqui no chat do Discord e você já consegue comentar, escutar as fofocas paralelas e as nossas conversas paralelas, que é muito engraçado. E você consegue rir muito de histórias como essa que a gente contou na abertura do podcast. Sim, hoje o chat tá lindo, cheio de gente, o pessoal conversando bastante. Eu gosto demais da nossa comunidade, dos nossos cultistas, como apelidou o Rick. Então, tipo, vem você também fazer parte dessa seita. E se você não puder apoiar a gente financeiramente agora, não tem problema. Posta a gente no Instagram, posta nas redes sociais, manda para sua amiga, para sua prima, para sua tia, para todo mundo. O importante é que você espalhe a palavra. Isso mesmo. Lembra que aceita te ver, aceita te ouve. E o terror é a sua religião. Adoro. Então, histórias do Amazonas. Vai ser um episódio permeado de muita, mas muita lenda. Eu acho que a gente pode já mandar o primeiro aí pra gente comentar sobre. O que você acha? Romério conta que, desde sua infância, ele e o avô, Nenzinho, tinham costume de caçar juntos. Seu pai o havia abandonado ainda bebê, deixando-o sob os cuidados da mãe e do avô, que sempre exerceu o papel de pai com dedicação. Já adulto, aos 22 anos, Romério acompanhava o avô em uma caçada de sábado à tarde. Os facões estavam afiados e as espingardas carregadas. Eles não levavam cães, pois acreditavam que atrapalhavam a caça, além de garantirem que o faro de Nenzinho era melhor que o de qualquer cachorro. A noite avançava, e até às 10 da noite já haviam abatido 2 tatus, uma cutia e até um grande teiu. Mas a sorte estava prestes a mudar. Enquanto assavam a carne perto da fogueira, um estrondo ecoou da mata. Parecia o barulho de um grande animal, talvez uma anta, uma capivara
ou mesmo um java-porco. Ambos se posicionaram atrás de um tronco, prontos para agir. O que saiu da mata, porém, não era nenhum desses animais. Diante deles surgiu uma criatura grotesca, bípede, com mais de 2 metros de altura. O corpo era humanoide, nu, coberto de pelos e animalesco. A cabeça, no entanto, era a parte mais aterrorizante. O rosto era de um tamanduá-bandeira. Seu nenzinho, corajoso em todas as caçadas que havia feito ao longo dos seus 60 anos de vida, pela primeira vez tremeu. Pela primeira vez, ele era a caça. Romério, paralisado de medo, mal conseguia respirar. O avô então o cutucou com força, tirando-o do transe. Romério ergueu a espingarda e disparou contra a criatura, mas os tiros pareciam não ter efeito. Num ato desesperado, Nenzinho empurrou o neto e gritou para que ele corresse. Com um punhal afiado nas mãos, lançou-se contra o monstro numa última demonstração de coragem. Romério entendeu. Se ficasse, morreriam os dois. Correu de volta para a cidade, o coração prestes a explodir. Pediu ajuda aos vizinhos, mas ninguém ousou entrar na mata aquela hora. Ao amanhecer, voltaram juntos ao local. Encontraram o corpo de Nenzinho com o crânio esmagado, uma cena horrível. O corpo não tinha uma gota de sangue, mas nas mãos calejadas o punhal ainda estava firme, manchado de sangue e pelos da criatura. A cidade mergulhou em comoção e terror, mas com o tempo a tragédia virou apenas mais uma história contada pelos antigos, registrada como lenda em meio às muitas daquela região. Hoje, 40 anos depois, Romério vive em São Paulo, mas jamais esqueceu o terror da criatura chamada Capelobo, e muito menos a coragem do avô, que deu a vida para salvar a dele. Uma história bonita, né? De uma lenda do avô salvando o neto, né? Muito, muito interessante. E olha, E, eu tô agora com mais medo do capelobo do que do lobisomem, porque eu já tenho medo de tamanduá, eu acho um bicho bravo, bizarro, e meu uhum. pai contava muita história do meu avô, né, caçando e encontrando tamanduá, que é um bicho terrível. Apesar de só comer formiguinha, ele é bem violento. Então, estou com medo. Eu tô É, toda arrepiada mesmo aqui. a gente tem aqui o comeback do Capelobo Gostoso, do nosso furry favorito. Mas, sim, de fato, eu acho que ele assusta mais que o lobisomem, porque ele suga tudo que a pessoa tem por dentro como se fosse um tamanduá puxando formigas, né? Uhum. E, inclusive, tem umas artes lá no post deste relato, eu vou mandar aqui pra vocês, que deixa ele bem bizarro até. Apesar de ser uma lenda, é uma lenda bem aterrorizante, né? Mas ele suga cérebro, entranhas, tudinho você por dentro. Eu moro no Amazonas e os antigos sempre contam que no dias de festas das pequenas comunidades, os botos apareciam por volta das 6:30 da tarde. Eles subiam do rio trajados de branco, chegavam elegantes, bebiam, dançavam e sempre escolhiam as moças mais bonitas para cortejar. Quando a meia-noite se aproximava, desapareciam misteriosamente, voltando para as águas, e nunca mais se ouvia falar daqueles lindos homens vestidos de branco. O mistério vinha depois. 9 meses mais tarde, as mulheres que se deitavam com ele davam à luz os fios do boto. E havia ainda uma crença ainda mais forte que quando esses filhos completavam 18 anos, o boto retornava em segredo para buscá-los. Tem a parte que o lobo também arrasta as pessoas pra dentro do rio pra afogar, não O tem? lobo ou o boto? O boto. Eu falei lobo? Falou. Ah, é que o capilobo não sai da minha cabeça. Ai, droga, desculpa. Não, Então, eu acho que o boto afoga pra matar. Ele come outra hora. ele come quando ele tá fora da água, né?
Ou eu tô falando groselha? Não, então, a história que eu conheço do Boto é essa, clássica, de que eles saem de festa e eles pegam as moças bonitas pra poder namorar com elas e fazer um filho. E com 18 anos eles voltam e o filho do Boto vira Boto, né? Oh, mas eu falei groselha. Ele não mata, não. Mas eu vi esses dias no TikTok, eu tinha que ter salvo, né? Uma moça contando como foi o encontro dela com o Boto. E ela conta o seguinte: logo que ela chegou de tarde no lugar, foi porque não era meio do mato, ela ficou num tipo esses acampamentos chique que tem lugar pra você montar barraca, mas tem banheiro. E aí ela começou a se sentir com muita dor de cabeça, muito enjoo, ficou meio desnorteada. E os ribeirinhos avisaram pra família dela: ó, não deixa ela entrar dentro da água não, porque o Boto pegou ela, querendo dizer que ela estava enfeitiçada pelo Boto. Uhum. Beleza. Aí diz ela que ela foi ficando ruim o dia inteiro, puseram ela na rede e tal, mas sempre tinha que ficar alguém acompanhando ela, porque qualquer minutinho de bobeira ela queria se jogar na água. E aí, Uhum. à noite foi só piorando a situação. Os ribeirinhos mandaram ela entrar pra dentro de casa quando começou a escurecer, né? Eles levaram ela pra uma das casas dos ribeirinhos, porque ela não ia ficar segura dentro da barraca. E fecharam tudo, puseram algumas coisas. Eu não lembro bem a história, gente, porque não tinha escrito, a moça estava contando. E aí, de madrugada, ela não lembra de nada, mas a família conta que ouvia barulho do boto na água e que ela dormia um pouquinho e de repente levantava. Quando as coisas ficavam mais quietas, ela levantava da cama e tentava sair, porque ela queria de todo jeito se jogar na água, que ela queria ir atrás do boto, queria ir atrás do boto. Então, tem também essa versão da história do Boto, que ele enfeitiça as mulheres para trazer elas para a água e afogar. A gente brinca muito sobre o Boto comer casada, mas na real é sobre explicar a gravidez fora do casamento. E sim, de fato, explica Uhum. muito gravidez fora do casamento e pais que abandonam filhos também, né? Não assumem a gravidez. É bem mais fácil você falar que foi seduzida pelo Boto, bom, do que você foi seduzida por um cara que sumiu, né? Eu não sei, para mim tá, as duas coisas estão na mesma, mas acho que a família aceita melhor. Gabriel falou aqui, mas o Boto assume, ele volta pra pegar, inclusive. Sim, de fato, ele volta. Mas fica aí, 9 meses, tipo, meu Deus, ela tá grávida. Ela grávida de quem? Ah, do Boto. Pô, mas o Boto é o pai que foi comprar cigarro e nunca nem apareceu, né, pra ir comprar cigarro, já foi direto. É, ele volta só 18 anos depois para assinar a carteira de trabalho da criança. Minha mãe trabalhou como cozinheira em um garimpo no Amazonas. Ela dormia em uma rede, dentro de uma casa de madeira suspensa, próxima a um rio. Ao lado ficava um galinheiro, e um pouco mais distante, a cozinha, onde eram preparadas as refeições dos trabalhadores. Nessa casa ficava apenas ela e a outra cozinheira. Essa colega acordava por volta das 2 da manhã para começar a cozinhar, enquanto a minha mãe só levantava depois das 4. Quando ficava sozinha, ela dizia ouvir crianças cantando perto dela. Chegava a olhar ao redor, mas não via nada. Apesar disso, não sentia medo. Certa madrugada, sem conseguir dormir, ela olhou para a mata próxima ao rio e viu um par de olhos vermelhos, a mais de 2 metros de altura, observando-a. Assustada, começou a rezar. Quando estava se acalmando, percebeu um nevoeiro se formando sobre o rio, e junto dele o som de passos de botas molhadas vindo em direção à casa. Ela ergueu a cabeça, mas não viu ninguém. Deitou novamente, até que os passos voltaram. Segundo ela tinha certeza de que era algum garimpeiro, pois o barulho era idêntico ao de uma bota de borracha cheia d'água. Mas quando olhava, não havia nada. O mais assustador foi quando os passos passaram ao lado da rede dela e seguiram até o galinheiro. Então o barulho cessou. De manhã, contou o acontecimento. Os garimpeiros disseram que, naquela mata, há seres tão assustadores que nem os indígenas entram, pois quem entra nunca mais é encontrado. Já os passos de botas molhadas seriam algo que somente as mulheres escutam. Alguém aqui que mora na Amazônia já ouviu falar sobre isso ou tem relatos parecidos para compartilhar? Então, ouvinte, você tem algum relato parecido? Deixa aí nos comentários, manda pra gente no nosso e-mail que a gente lê tudo.
Inclusive, eu ia fazer nesse episódio, acabei não fazendo, que é ler a história de um ouvinte para abrir o podcast, só que, desculpa, mas a história do Gambá me pegou muito, 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 e eu tive que abrir o podcast com ela. Mas eu garanto, e eu prometo que nos próximos episódios a gente começa com um relato dos ouvintes. Garimpo amaldiçoado, eu acho que é tipo um prato cheio pra real ter um tipo de assombração. Garimpo já é um lugar muito perigoso, que muita gente morre de doença, de acidente, gente que vai atrás de um sonho e depois, né, não consegue nada. Já é um lugar muito triste. Então, para ter assombração, não custa. Ah, sim, sim, é que o garimpo promete, né, essa questão de achar ouro e você ficar rico minerando. Mas a assombração, né? Ainda mais que a parte das botas só as mulheres escutam. Eu achei curioso isso, né? Achei bem Porque, curioso. afinal de contas, é um espírito que só assombra as mulheres. Que tipo de espírito é esse, né? Então, esse das botas só das mulheres. E tem o outro que os indígenas até sentem medo de entrar na mata. Uhum. Imagina, para até quem conhece a mata sabe como se defender tanto dos perigos físicos como dos espirituais. Não querer entrar na mata deve ser muito assustador. Durante uma expedição botânica na selva de Itapiriri, no sul do Amazonas, o Dr. Emiliano Ruiz e sua equipe encontraram algo que jamais imaginaram documentar. Uma criatura de apenas 80 centímetros de altura, com um corpo humanoide, pele marrom com veios escuros e um par de asas translúcidas, semelhantes à de uma libélula. Foi perto do entardecer, quando os raios de sol se filtravam pelas copas das árvores, que um dos drones captou a imagem. A criatura estava sobre um galho grosso, imóvel, mas atenta, observando com inteligência. Não parecia agressiva, pelo contrário, seus movimentos eram pausados, como se soubesse que estava sendo filmada. Naquela noite, a equipe debateu se deveria ou não divulgar a descoberta. Emiliano decidiu manter o material em segredo, com medo de que a criatura fosse capturada ou que seu habitat fosse destruído. Em suas anotações, escreveu: Eu não sei se é uma espécie desconhecida ou uma alucinação coletiva induzida pelo ambiente, mas eu sei o que vimos. E não era um mito, era real. E se a deixamos em paz, talvez possamos aprender algo muito mais profundo do que a biologia. Respeito. O Teatro Amazonas, em Manaus, é conhecido não apenas por sua beleza arquitetônica e relevância cultural, mas também por suas histórias de assombração. No início do século XX, uma jovem atriz chamada Clara encantava o público com seu talento e presença de palco. Adorada por colegas e plateias, seu estrelato foi interrompido de forma trágica e misteriosa durante uma de suas apresentações. Naquela noite fatídica, Clara interpretava o papel principal em uma peça aclamada. No auge de uma cena dramática, desabou no palco, sem vida, diante de uma plateia em choque. As circunstâncias de sua morte nunca foram esclarecidas. Enquanto alguns falavam em mal súbito, outros sussurravam que ela havia sido envenenada. Desde então, o teatro nunca mais foi o mesmo. Relatos de acontecimentos estranhos começaram a circular. Portas que batiam sozinhas, sussurros vindos com camarins vazios e a visão de uma mulher em roupas de época caminhando lentamente pelo palco. Aqueles que a viram descrevem uma figura envolta em uma luz pálida, com o rosto marcado por uma tristeza profunda. Atores e técnicos contam experiências inquietantes durante ensaios. Muitos sentiram uma brisa gélida passar por eles, seguida da sensação de estarem sendo observados. Alguns afirmam ter visto Clara entre as cortinas, olhando fixamente para o palco, como se esperasse por sua última chamada. Há quem diga que ela até sussurra falas esquecidas para os atores, ajudando-os, mas deixando um arrepio de tristeza inexplicável. Em uma grande estreia, o diretor do teatro resolveu desafiar a lenda e chamou um médium para invocar o espírito da Clara. À meia-noite, com o teatro vazio, a sessão foi realizada no palco. As luzes tremeram, de repente,
Clara apareceu com mais clareza do que nunca. Sua voz ecoou pelo espaço. Eu não posso descansar, porque meu assassinato nunca foi vingado. O espírito revelou que havia sido envenenada pelo próprio diretor da época, que temia que ela expusesse seus segredos obscuros. Apontando para ele diante de todos, Claro acusou. O homem, pálido e desesperado, negou. Mas, antes que pudesse se defender, o fantasma avançou sobre ele. Em meio a gritos, o diretor caiu morto no chão, o rosto marcado por puro terror. Desde aquela noite, o espírito de Clara nunca mais foi visto. Muitos acreditam que ela finalmente encontrou descanso após revelar a verdade. Mas o Teatro Amazonas permanece carregado dessa memória. Quem ali trabalha ainda sente a sua presença, como uma lembrança silenciosa de que a justiça, mesmo vinda do além, sempre encontra um caminho. Esse teatro de Manaus é o Teatro Amazonas. A gente sabe que ele é assombrado por diversos tipos de entidades. Tem o Homem da Cartola, o piano que toca sozinho, tem a gente que vê crianças. Ghost Hunters International, que é um grupo de caçadores de fantasmas, já viram vultos no teatro. Então a gente sabe que, de fato, ele é assombrado. E ler um conto que traz mais um tipo de assombração de fantasma, ainda mais com uma cena tão dramática como essa, é interessante, né? Uhum. E aí dizem que é um teatro maravilhoso, né? Eu vi algumas fotos na internet aqui. É lindo demais, a arquitetura é muito incrível. E é claro que tem que ter assombração nesse teatro, que ele é muito bonito. Combina ter uma assombração aqui. É bonito mesmo. Eu vou mandar foto aqui no chat. Ele é gigantesco. Aproveitando aqui, falando sobre o Teatro Amazonas, eu vou falar pra vocês de uma das muitas assombrações que tem lá, que é o Homem de Preto. A história do Homem de Preto foi relatada por Mércia Salles, bombeiro no Teatro Amazonas. Segundo ela, no dia em que o ex-governador de Manaus, Amazonino Mendes, foi enterrado, um homem elegante trajado de roupas pretas foi visto no palco principal. Mesmo que não houvesse nenhum espetáculo em curso e que nenhum dos funcionários se vestisse daquela forma. Uma menina que trabalha na limpeza ficava falando que tinha um homem de preto com a gente, atrás da gente, de Mércia e do seu parceiro de trabalho. Olhamos para trás e não tinha ninguém. Ela descreveu um homem bonito, com um terno grande, uma roupa toda preta e acabamos indo fazer uma ronda para tirar suspeitas. Apesar da averiguação, a equipe de Messi não encontrou ninguém fora do habitual. Apenas os funcionários padrões que ficavam naquele horário no teatro. Só o pessoal da segurança, dos bombeiros e da limpeza. Não tinha ninguém diferente. Ainda assim, a colega de trabalho da bombeira insistiu que havia alguém. Não nos corredores da construção, mas no centro do palco tirando fotos. Fomos até lá, a gente puxou a cortina e não tinha ninguém. Aí a gente começou a bagunçar, brincar com ela. Eu ficava dizendo: tia, a senhora deve estar vendo coisa, a pressão não tá alta. Mas ela insistiu tanto que fomos de novo na recepção perguntar se não era alguém da técnica da. Perguntar se não era alguém da técnica do amazonino que estava todo de preto. Vai que era alguém do enterro dele, mas não. Mais tarde, entretanto, ao fazer a ronda no palco, algo de estranho aconteceu. A gente estava fazendo a ronda, quando de repente escutamos passos atrás da cortina. Eu e meu amigo nos abaixamos para ver. O homem estava com os pés juntinhos, de frente para a área de carga e descarga. Eu vi, puxei meu amigo e apontei. Aí ele viu também. Nessa hora corremos para a esquerda, abrimos a cortina e demos de cara com as meninas da limpeza. Segundo a bombeira, não apenas ela e seu amigo estavam intrigados com aquela situação, mas todos da equipe da limpeza. Ambos os grupos avistaram um homem por lados opostos, porém, quando se aproximaram, ele não estava mais lá, fazendo com que um grupo fosse de encontro ao outro. Bizarro, né? Uhum. Bizarro. Agora eu quero passar uma noite no teatro para poder ver a assombração. Vai, Felipe, pede, porque quando você ver, você Ai, vai ficar com pede. medo. Uhum. Ó, eu já vou Pede. avisando, eu não quero ver nada
Não quero saber de nada. Se eu for com você, eu vou colocar fone de ouvido, tapa-olho daqueles pra dormir e vou dormir. Você tá por sua conta e risco. Eu só vou estar ali de corpo presente pra fazer companhia. Eu vou fazer questão de que a assombração apareça pra você também. Quero Eu e ver não. você. Tô de boa, eu já Fazer a acredito. vigília. Eu vou ler pra você então o próximo. Muitos anos atrás, quando ainda se falava em construir uma ponte que ligasse Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, algo como a Ponte Rio-Niterói, já se sabia da fama do Rio Negro, de suas águas escuríssimas e daí o seu nome. Eu, particularmente, nunca gostei de tomar banho nesse rio. Nesse projeto antigo, decidiram trazer um especialista de fora para medir a profundidade e trazer os estudos necessários. Esse homem chegou a Manaus e foi mergulhar devidamente equipado. Meu avô contava que ele desceu e demorou um pouco, mas quando voltou à superfície, subiu desesperado. O homem, que já era muito branco, parecia ainda mais, quase da cor de um papel. Disse apenas: nunca mais entro nesse rio, nunca mais eu volto lá. Ninguém entendeu de imediato o motivo. Antes de ir embora, ele confidenciou apenas a um colega de alojamento que tinha visto algo horrível debaixo da água, um bicho gigantesco. Ele não sabia explicar a aparência com exatidão, mas disse que possuía patas semelhantes a de uma aranha enorme. Embora não fosse uma aranha. Estava apenas parado lá no fundo, quieto. Não sabia se dormindo ou apenas imóvel. Mas garantiu que nunca mais voltaria para aquelas águas e que, mesmo que ninguém acreditasse, aquele rio era estranho. O Rio Negro de fato é sombrio. É angustiante entrar em uma água na qual não se enxerga nada. Meu avô contou essa história para minha mãe quando ela ainda era pequena. Hoje ela tem 57 anos e é impossível dizer que ele tenha inventado, já que a ponte só começou a ser construída em 2007 e foi entregue em 2011. Muito bizarro, me lembra algo como It, né? Porque It tem aquela forma De aracnoide aranha, né? É, e imaginar que possa ter algo. escondido no fundo do Rio Negro. Talvez não diria uma aranha, Bizarríssimo. mas um crustáceo, já que eles dividem, acho que o mesmo filo, se não me engano, dos artrópodes. Bizarro, né? Me faz pensar, ou foi um crustáceo gigante, ou foi algo também cósmico, né? Pode ser, direto de um conto do Cthulhu. Assustador, gente. Eu acho lindo o Rio Negro, mas não tenho vontade de nadar, não. Ele é bem escuro mesmo. Bem escuro. Ah, Marina, você já viu? Não, nunca vi. Eu vi só por foto e na TV mesmo, gente. Eu fico imaginando se não tem algum tipo de criptídeo ou uma criatura desconhecida vivendo no rio, porque ele é realmente muito grande e ele é muito escuro. Os três rios, né? Aí eu fico pensando, será que não existe real uma anaconda, uma serpente imensa? Ah, deve existir, mas eu espero que a gente nunca descubra. O caçador Magnilson da Silva Araújo, de 34 anos, foi encontrado com vida nesta quinta-feira, 29, após mais de 50 dias desaparecido em uma área de floresta entre os municípios de Manacapuru e Novo Airão, no interior do Amazonas. O que mais chamou a atenção foi o relato surpreendente feito por ele. Disse ter sido guiado por uma entidade da floresta, entre aspas, a quem chamava de Mãe da Mata, entre aspas. Magnilson desapareceu em 7 de abril, durante uma caçada na região do quilômetro 50 da rodovia AM-352, quando se afastou do grupo e resolveu seguir por um caminho diferente. Desde então, não havia sido mais visto. O reencontro com a civilização aconteceu na manhã de quarta-feira, 28, quando ele surgiu debilitado e desorientado em uma área de mata no ramal do Tumbira, a cerca de 5 quilômetros de onde foi visto pela última vez. Segundo Francisco da Silva Araújo, irmão de Magnilson, o caçador relatou à imprensa que foi encantado e passou a seguir uma mulher misteriosa que dizia ser a mãe da mata. Ele só que estava encantado. Tinha uma mulher que chamava e ele saiu buscando essa mulher que levava ele. Ele andava e voltava para o mesmo lugar.
Tentou se matar, mas não tinha mais cartuchos. Então orou e disse que Deus o guiou até a casa de uma pessoa evangélica, contou o irmão. Após ser acolhido por moradores, Magnilson passou mal devido ao estado de fraqueza extrema e foi levado pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Saúde em Manacapuru, onde segue internado. Ele ainda não conseguiu relatar com clareza como sobreviveu por tanto tempo na floresta. As buscas duraram mais de 10 dias e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros de Novo Airão e Manaus, além de voluntários e familiares. O reencontro só foi possível graças a uma publicação feita nas redes sociais pela família que o acolheu. Emocionada, uma parente celebrou o milagre da sobrevivência. Ele está aqui, obrigada por todo o apoio e oração. Deus botou a mão na vida dele e ele está vivo até hoje. Isso me lembra muito duas coisas. Um que é o Contos de um Oficial de Resgate. Parece muito que você tá lendo um trecho. Sim, ainda mais que ele ficou perdido e saiu vivo, né? 50 dias, né? É muita É tempo coisa. pra caramba. Pra quem não sabe sobreviver na floresta, Sim, e me lembra muito o que foi baseado Contos de Oficial de Resgate. São as histórias do Missing 411, né? O Missing 411, que são pessoas que desaparecem em parques nacionais. E aqui claramente a gente tem uma pessoa que desapareceu em Parque Nacional, a Floresta Amazônica, uhum, e ele foi guiado por uma entidade da floresta que ele chamava de Mãe da Mata. Pô, e se for uma pinguaria, ou se for uma entidade mesmo, querendo que ele. uma entidade deixando um caçador desnorteado normalmente é bem comum, né? Temos aí o Curupira, a Matinta Pereira, né? Tem, e nessa Nossa, hora sim, eu não todos fiz. os nomes fugiram. Mas eu não fiz essa sinapse básica de ligar de que ele é um caçador e que faz muito sentido ele ficar perdido, né? Que tem aparecido uma entidade para fazer ele se perder. Nossa, bizarro, bizarro, que sabor. Porque não, que sabor ele ter ficado perdido e ter até pensamentos suicidas, mas eu tô falando, acredito que ele não estaria fazendo nada de mal. Mas se a floresta decidiu que ele tinha que ficar perdido, bom, Ele ela tinha que tinha estar seus perdido. motivos. Quem sou eu para É. discutir? Eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu aqui na minha cidade, no estado do Amazonas. Eu moro no interior, em Itapauá, e esse relato aconteceu com o marido da minha irmã. Eu era bem novo nesse tempo. Antigamente havia poucas casas e muitas árvores. Nosso aeroporto é pequeno e todo mundo tem acesso, já que é aberto. Logo ao lado fica o maior cemitério da cidade. Aqui só existem dois. Pois bem, ele e uns amigos gostavam de ficar conversando até tarde da noite. Eles viram uma luz muito forte, vinha do céu e batia bem no meio do cemitério. Tentaram se aproximar, mas não conseguiam, porque a radiação fazia seus corpos tremerem, como se os ossos fossem pular para fora quando chegavam perto. Ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu naquele lugar, mas havia algo estranho ali. Numa certa noite, isso acontecia com frequência durante um mês específico, que eu não me recordo qual era. Ele já morava com a minha irmã, só os dois em uma casa com um terreno grande, cheio de plantas de todo tipo. Naquela época havia poucas casas por perto. Ele conta que sempre, em certo horário da madrugada, algo vinha visitar o lugar. Dava para ouvir pegadas, subindo pela parede até chegar no telhado de alumínio, porque as casas aqui são cobertas com folhas de alumínio. A coisa andava a casa inteira em cima. Depois de um tempo, parava e começava a andar só em volta do quarto, de um lado para o outro. Ele disse que tentava iluminar com a lanterna para ver alguma coisa, mas sempre que fazia isso, a coisa sumia. Assim, seguia até o amanhecer, quando tudo voltava ao normal. Até hoje ninguém sabe dizer que fenômeno era esse. Não sei se alguém aqui já viu algo parecido.
Eu nunca vi nada parecido e espero continuar não vendo. É quase um ET, né, que estava rondando a casa e essa luz vindo do cemitério, e ficando tendo esse tremelique quando chegava perto. Medo de ter um OVNI andando em cima da minha casa, credo. Eu também prefiro não ainda mais aí em Varginha, né. Ah, daqui tem tudo pra fazer Não, isso. mas aí em Varginha mas ET não existe, né. O que Varginha está é adorando demônios. Sim, sim. É piadinha de dentro da seita. Se você não entendeu, é porque você não tá na seita, e se você não tá na seita, você tá perdendo muita coisa. Então acesse a seita, apoia.se/terror na esquina, que com R$ 5 já entra aqui pra nossa seita. Pra ouvir o restante do meu cérebro derretendo pelo ouvido enquanto eu tento dar uma opinião sobre a história. É isso, gente. Se você é do estado do Amazonas, conta pra gente o que achou desse episódio. Se você não é também, conta, mas no caso a gente quer ouvir a opinião dos nossos ouvintes do Amazonas. Que história ficou faltando? E você aí, conta pra gente qual estado vocês querem ouvir depois desse maravilhoso. É isso, eu não consigo falar mais nada sobre. Então, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.